E começando mais um vídeo aqui nesse canal, depois de um tempinho, né, gente? Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre como funciona a maternidade aqui na Nova Zelândia. Muitos de vocês já sabem, porque acompanham a gente lá no Instagram. E os que não sabiam antes ficaram sabendo por causa do título e também por causa da capa do vídeo. Mas tem um sentido, tem um porquê de eu falar sobre maternidade aqui na Nova Zelândia. E é justamente porque eu estou vivendo isso nesse momento. Tô quase no finalzinho. Estou com uma barrigona já. Deixa eu mostrar pra vocês. 33 semanas, quase 34. Então, assim, bem no finalzinho da gravidez eu venho falar sobre isso aqui com vocês. Então fica uma dica também. Porque é muito mais fácil dar notícias, falar sobre as coisas lá no Instagram, é muito mais rápido, então acaba que o pessoal de lá fica sabendo bem antes. E também porque aconteceram muitas coisas. O último vídeo, acho que já tem uns 7 meses que a gente postou, que foi mostrando a nossa casinha. E inclusive depois disso nós já mudamos 2 vezes. Então, assim, foi muitas coisas acontecendo. O primeiro trimestre, que foi um trimestre difícil pra mim, que normalmente é um trimestre difícil, e aí trabalho e tudo mais. Agora eu já não estou trabalhando mais, eu já parei pra poder... Estava ficando um pouquinho pesado, né? Eu já parei o trabalho, então agora tá bem mais tranquilo pra mim poder gravar. E eu quero começar a gravar mais pro YouTube aqui e trazer mais vídeos pra vocês. Então fica a dica aí. Não segue a gente no Instagram? Siga lá que vocês vão ficar sabendo outras coisas. Tenho mostrado muitas das coisinhas que eu tenho comprado pro quarto do neném, inclusive eu estou no quarto dele agora. E isso é um dos motivos da nossa segunda mudança. A gente morava um flat, que eles falam, de 1 quarto. E aí a gente começou a procurar por um flat de 2 quartos quando a gente descobriu a gravidez. Demorou bastante, tem umas 2 semanas que a gente se mudou. Mas a gente achou um flat legal e tá começando a montar o quartinho do neném. Gente, uma coisa é a falta de ar que dá quando a gente tá grávida. Agora que eu tô no 3º trimestre, eu esqueço, começo a falar muito, eu preciso parar de tempos em tempos beber um pouquinho de água. Agora, um segundo ponto importante é, se você não segue a gente aqui nesse canal, se inscreva aqui no nosso canal também, vou tentar trazer mais conteúdo pra vocês. Vai ter um pouquinho mais de conteúdo sobre maternidade e coisas que eu acho que pode ser interessante para tirar dúvidas de vocês sobre como funciona aqui. Também quero compartilhar um pouquinho do finalzinho dessa etapa, às vezes como vai ser meu parto, esse tipo de coisa. Então se inscreva se você tem interesse em saber sobre esse assunto. Se você conhece alguém que também possa ter interesse, pode enviar esse vídeo. Curta esse vídeo também, porque é a segunda vez que eu tô gravando ele, gente. Já era pra me ter postado, só que quando eu fui editar, deu um problema no áudio, não tava pegando nada do áudio, tava só um chiado, então eu estou gravando tudo de novo. Mas, dados os 2 recados, vamos começar. Então, eu pensei em fazer esse vídeo porque justamente pela experiência própria, que quando eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a pesquisar no YouTube sobre conteúdo, vídeos, pessoas falando sobre as experiências deles aqui na Nova Zelândia, como que funcionava, o que eu tenho direito, o que eu não tenho, o que eu tenho que pagar, vai ficar caro. Então eu comecei a pesquisar, infelizmente não achei muita coisa sobre isso, então esse é um dos motivos também que eu quero trazer esse vídeo aqui, porque quem sabe tem uma mamãe no futuro, ou até mesmo agora que eu postando, que tá passando por essas mesmas dúvidas, tentando achar alguma informação, e aí esse vídeo pode ajudar. Então esse é um dos motivos que eu resolvi gravar, principalmente quando a gente descobre que tá grávida, a gente quer saber, cara, eu tô aqui, eu sou uma imigrante, o que eu tenho que pagar? Fica caro as coisas? E aí tem algumas regrinhas, mas um ponto muito, muito bom. Se você encaixar dentro dos critérios, é tudo de graça. Então, assim, para você ter direito a essa maternidade de graça, e aí inclui as consultas, a midwife, que eu vou falar um pouquinho mais sobre como funciona, até remédios mais baratos, e o parto também, de graça, tem o critério, que é o critério do tempo de visto. Quando eu fui pesquisar sobre isso, né, eu vi lá que você deveria ter de tempo de visto, não precisa ser o mesmo visto, pode ser um visto diferente, tanto que eu enviei todos os vistos que eu tinha até o momento, e tinha que dar 2 anos. Então, assim, 2 anos que eu estaria trabalhando e teria provas que eu estava dentro do país legalmente, trabalhando e pagando os meus impostos, né? Então isso aí me dá o direito de ter essa parte da maternidade de graça. E assim, quando eu descobri, né, comecei o meu processo aqui, comecei as minhas consultas, eu já tinha
esse tempo de visto tinha acabado de dar 2 anos, mas eu tinha acabado de aplicar também para o meu visto de partner, que é também uma outra opção. Vamos supor que você não tenha 2 anos de vistos, mas você tem pra frente, você não passou, o visto não aconteceu ainda, né? Então, assim, pode ser antes, completos, né, esses 2 anos completos, ou você comprovar que você tem 2 anos pra frente também. Então, mesmo se eu não tivesse 2 anos, eu poderia ter esse direito de ter a maternidade de graça, porque eu tinha aplicado para visto de partner, que é quando? O que aconteceu? O Juliares pegou um visto de 3 anos, e aí esse visto de 3 anos de trabalho dava direito a ele colocar dependentes. Então eu entrei como partner dele. E aí uma coisa que foi muito engraçada é que a gente aplicou esse visto de partner, eu não tinha descoberto ainda que eu estava grávida, e mesmo depois de enviar todos os documentos, enviar tudo comprovando, tipo, conta conjunta, a gente tá junto há muito tempo, casado, morando na mesma casa, contrato de aluguel assinado nos 2 nomes, eles continuaram pedindo mais informações pra comprovar que era um relacionamento genuíno. E aí eu acho que ela foi pedindo, assim, 1 ou 2 dias depois eu descobri que tava grávida. E aí mandei pra eles. Tem um teste de gravidez aqui, eu estou grávida. E aí 2 dias depois que eu mandei o teste, eles aprovaram o nosso visto. Então eu já conseguiria, tanto pelo tempo de visto que eu já tinha, ou também pelo tempo de visto que eu teria pra frente. E aí, como eu tinha comentado com vocês, fica tudo de graça. Tanto as consultas, os únicos exames que eu paguei, que os exames também são grátis, os únicos exames que eu paguei foram os ultrassons, que eu também vou conversar um pouquinho como que funciona aqui, e não foi caro também, e remédio, que quando a minha midwife prescreve o remédio fica muito baratinho. Eu paguei, tipo, pelas vitaminas que eu precisei, ou pelos remédios, coisa de $5. Então, muito barato. Agora, falando sobre uma outra coisa que é muito legal aqui na Nova Zelândia, é o Maternity Leave, que é nada mais, nada menos do que a licença maternidade. E aqui, eu não sei bem como funciona no Brasil, mas acho que são 4 meses, não tenho certeza se aumentou ou se manteve a mesma coisa ou se é diferente. Mas aqui na Nova Zelândia são 6 meses, 6 meses que a mãe pode se ausentar do trabalho e nesses 6 meses ela recebe pelo governo. A única diferença é que não é um valor fixo, vai depender, eles vão pegar, porque aqui a gente recebe por hora e depende de quantas horas você trabalha. Então, eles pegam no último 1 ano, no ano anterior ao ano que você vai ter o seu filho, né? Então, o nosso mês de ter o neném é maio. Então, de maio até maio do ano passado, eles vão olhar todas as horas que eu trabalhei, vão fazer uma média e pegar o maior salário. E aí, desse salário, eles vão estipular quanto eu vou receber. Então, assim, não é um valor fixo, eu vou descobrir só depois que eles fizerem, né, calcular, eu vou aplicar lá, eles vão calcular e me falar quantos que eu vou receber. Mas, além desses 6 meses que a gente pode se ausentar do trabalho e receber, se a mamãe quiser, por exemplo, ficar um pouco mais de tempo com o bebê, ela pode se ausentar do trabalho por mais 6 meses depois desses primeiros 6 meses. Então, você tem o desejo de, às vezes, não quero colocar numa creche ou coisa do tipo, eu quero continuar com meu filho. Então, você pode se ausentar mais 6 meses, mas aí são 6 meses que você não vai receber. Mas uma coisa legal é que você pode manter, você vai manter, é direito seu, você se ausentar durante 1 ano, 6 meses recebendo, 6 meses sem receber, mas garantir a sua vaga de trabalho. Então, o seu empregador não tem o direito de te demitir se você se ausentar da empresa durante esse 1 ano. Então, depois dos 6 meses que você teve recebendo, se você por algum motivo decidir, não, quero tirar mais 6 meses, você pode tirar mais 6 meses sem receber e garantir a sua vaga. O que é uma coisa muito legal também, né? Agora que eu já falei mais ou menos sobre essas questões mais burocráticas da coisa, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência e explicar um pouco as diferenças que tem entre o Brasil e a Nova Zelândia. Eu não tive experiência, que esse é o nosso primeiro filho, então eu não tive experiência de como vivenciar isso no Brasil. Mas vendo alguns vídeos de pessoas que eu acompanho no YouTube, acompanhando amigos também, eu pude perceber algumas diferenças que eu vou pontuar enquanto eu conto a minha experiência aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o teste de farmácia mesmo, comprei, fiz o teste e deu positivo. Pronto, e agora? O que eu faço? Eu fui no Medical Center daqui, que é como se fosse um hospital, né? O hospital daqui. E falei, fiz um teste em casa e deu positivo, eu quero confirmar se é positivo mesmo. Então, na mesma hora, eles me encaminharam para poder fazer esse outro teste. No dia, eu pensei que seria um teste de sangue já, mas não, era um teste de urina também. Só que eu até imaginei que seria um teste de sangue, falei assim, vou aproveitar e usar o resultado para poder enviar para imigração para aquela questão do visto que eu tinha comentado. Só que aí eu fiz um teste de urina
e comprovou que eu estava grávida, pelo teste já falou que era por volta de 5 semanas. E aí eu fui conversei com a médica e falei, tem como você me passar um teste de sangue, porque pra mim vai ser bom pra enviar pra imigração. Então, além de fazer o teste de urina, ela me passou o teste de sangue comprovando que eu estava grávida e aproveitou e já fez alguns testes de tanto de vitaminas como ferro, que precisava olhar no meu sangue, como também de doenças como HIV e tudo mais. Mas aí eu fiz o teste e tudo e aí tive minha primeira consulta já com o resultado do exame de sangue, conversei com a médica e aí nisso eu já tive uma pequena decepção de como que eu achei que eu seria atendida e de como que eu fui. Pra mim, essa consulta com essa médica não era uma obstetra. Inclusive, uma outra diferença muito grande entre Brasil e Nova Zelândia é que aqui, durante todo esse processo, todo o tempo que eu estou grávida e consultando, eu nunca vi uma obstetra nesse tempo. Então, não era uma obstetra, era uma médica geral, que aqui chama de GP. Então, uma médica geral me atendeu, falou sobre os meus exames, que estavam tudo certinho e tudo mais. E aí eu questionei ela sobre outras vitaminas que eu achava que eram importantes, que eu poderia precisar tomar, por exemplo, a vitamina D, que eu já tinha dado deficiente de vitamina D uma vez no Brasil, então que seria bom pra mim olhar isso pra ver se eu precisaria suplementar. E eu tinha pesquisado, muita coisa eu pesquisei por minha conta antes, então algumas coisas eu sabia que eram importantes você tomar durante a gravidez. Só que, tipo, ela só me passou o ferro, que é o ácido fólico, né, na verdade. Me passou o ácido fólico e iodine, que chama, que é tipo iodo, que aqui falta iodo nas comidas, então normalmente já é de regra as grávidas suplementarem esse iodo. E aí eu questionei sobre outras vitaminas e coisa e tal. E simplesmente ela me falou, se você quiser tomar alguma coisa por sua conta, você pode ir na farmácia e comprar. Eu não acho que é necessário e também são exames que têm um custo alto, então não é de rotina a gente fazer. E aí nisso eu fiquei um pouquinho decepcionada, é claro, foi uma consulta muito rápida, tipo, menos de 15 minutos. E a primeira consulta ainda, que é a consulta que você tá com mais dúvidas e tudo mais. E aí o sentimento que me deu depois dessa primeira consulta foi que o que eu vou arrumar nesse país? Eu tô desamparada, não tem ninguém pra olhar por mim e pelo meu filho. Os desesperos de mãe de primeira viagem, né? E aí eu tive, depois disso, uma segunda consulta com ela. E nessa segunda consulta, ela já me passou a lista, um site, eu vou colocar o site aqui pra vocês, pra me procurar pela minha midwife. E aí tem uma grande diferença entre o Brasil e a Nova Zelândia. Por quê? Aqui a gente não consulta com obstetra. A gente tem as nossas consultas com as midwives. O que é uma midwife? É como se fosse uma parteira. Ela estudou para isso e ela é uma profissional que vai te ajudar tanto no pré-natal como também no seu dia, no seu trabalho de parto. Só que é bem diferente do Brasil nesse quesito. Se caso for necessário, você pode sim consultar. Não, é uma gravidez de risco, ou já teve uma cesárea, a pessoa quer uma cesárea. Por algum motivo você pode ter acesso ao obstetra, caso seja necessário. Mas a sua gravidez ocorrendo e demonstrando ser uma gravidez saudável, sem nenhuma coisa que possa provocar risco tanto para você como para o bebê, você vai consultar com a midwife. O que pra mim foi estranho no início, mas depois que eu tive acesso, que eu escolhi a minha midwife, comecei a me consultar com ela, foi ótimo. Porque aí, depois disso, a minha experiência começou a ficar melhor. Porque com a médica em geral, eu sentia um tratamento muito mais seco, muito mais afastado. E com a minha midwife é um tratamento ótimo. Então depois que eu saí dessa consulta, eu entrei no site. E aí no site já tinha todos os perfis de midwives que atendem aqui na minha região, né? E eu poderia escolher entre elas. E aí, o que eu fiz? Eu também procurei por indicação de amigos pra me indicar, né, alguma midwife que fosse boa, que já tivesse tido experiência, porque apesar eu já escutei das duas formas, tanto pessoas falando que outra coisa também que acontece muito com as grávidas, as palavras fogem da mente, gente. Falando que teve dificuldade de trocar de midwife, que depois que você escolhe é muito mais difícil você trocar, e pessoas falando que foi tranquilo. Mas, pra não correr o risco, eu quis pegar uma indicação, e aí, pela indicação, eu decidi pela minha midwife. Eu já estava meio que na lista que eu tinha separado. Na hora que eu recebi a indicação dela, falando que ela era boa, eu fui decidir por ela.
E tô gostando muito mesmo da minha experiência com ela. E aí, depois disso, todas as minhas consultas é diretamente com ela. E aí, como que funciona? Nos primeiros... No início da gravidez, eu começo a ver ela a partir... todo mês. Aí todo mês eu vou lá. E lá eu já consigo escutar o coração do neném. Lá ela mede minha pressão. Vai falando, né? De acordo com o momento da gravidez. O que eu preciso, o que eu posso, o que eu não posso. E aí eu fui vendo ela todo mês. A partir, agora eu estou na dúvida se foi a partir de 30 semanas... Acho que a partir de, não sei se é 28 ou 30 semanas, eu comecei a ver ela a cada 2 semanas. Então agora eu estou vendo ela a cada 15 dias. E aí, a partir da próxima, que aí eu vou estar com... Na próxima eu já vou estar com quase 35. E aí eu vou começar a ver ela semanalmente. Então quanto mais perto do parto você chega, mais vezes você vê sua midwife. Agora eu vou pontuar rapidinho aqui algumas diferenças que eu tive, né? Tanto no quesito de exames, por exemplo, eu comentei com vocês que o exame que eu paguei foi o ultrassom, que foi o único exame que eu paguei. Todos os outros eu não paguei, igual o exame de sangue, que eu precisei de fazer, exame de glicose, não precisei de pagar por nada disso. Mas os ultrassons eu tive que pagar, foi $60 cada um. E durante a minha gestação inteira, até agora, eu só fiz 2, que são os 2 de rotina, que são os morfológicos. E aí entra uma diferença muito grande, a gente não faz muitos ultrassons aqui. No início, eu fiquei bem chateada com essa informação, inclusive principalmente no início, que eu fui fazer meu primeiro ultrassom com umas 14 semanas, que eu fiz o primeiro ultrassom. Então, pra mim, foi desesperador ter que esperar isso tudo pra poder ver o meu neném, escutar o coraçãozinho dele e tudo mais. Então, assim, isso foi estranho pra mim no início. Agora eu já me acostumei. Inclusive, consegui mais um, que é uma dica que eu já dou para as mamães que podem viver essa experiência aqui algum dia. Converse com a sua midwife, insista para ela. A minha foi muito tranquila, eu só pedi, ela já me passou, prescreveu, que você pode conseguir um ultrassom extra, fora esses 2 que são os morfológicos, né, que são os de rotina, você pode conseguir um extra no final da sua gestação. Então, eu conversei com ela na última vez que eu a vi e ela me prescreveu para poder fazer. Então, mesmo a gente pagando pelos ultrassons, tem um limite. Então, assim, foi uma coisa diferente que eu achei. Além da diferença, né, do profissional que atende, que é a midwife, deixa eu ver outras diferenças que eu senti também. Grande diferença, que é o quê? Não é comum aqui na Nova Zelândia a gente ter parto cesárea. Eu não me lembro bem a porcentagem, mas eu acho que é menos de 20%, o que é um número excelente. No Brasil, em comparação ao Brasil, o Brasil tem um número bem alto de cesáreas, né? Então, assim, se você engravida aqui, grande chance de você ter um parto normal. Pra mim, tava tudo ok, porque mesmo se eu estivesse no Brasil, a minha intenção era ter parto normal, só que algumas mamães se assustam com essa informação, porque às vezes preferem passar pela cirurgia, acham mais seguro por algum motivo, e aí se assustam. Por quê? Se você decide, se por decisão sua, você decide ter um parto, ter uma cesariana, você vai pagar por isso, não é de graça. Então, assim, para ser de graça esse parto, esse atendimento, precisa ser o parto normal. Óbvio que, se acontecer alguma coisa e você precisar passar por uma cesárea, por necessidade, você precisar de ir para a sala de cirurgia, você não vai pagar nada por isso. Ou se durante o seu pré-natal, por algum motivo, eles considerarem necessário você passar por uma cesárea, seja porque você já teve uma cesárea antes, ou qualquer motivo que seja. Eu já conheci outras mamães que tiveram cesárea que não pagaram por isso, porque eram necessários, seriam no quesito de segurança para ela e para o bebê, então não paga. Agora, se for só por escolha, você tem que pagar, e não é barato. Acho que é coisa de em torno de uns $6.000. Então, assim, se você é mamãe e você, por algum motivo, não quer parto normal de forma alguma, é um dinheiro que você tem que deixar planejado caso não seja necessário. E como eu disse, se for por uma necessidade, tanto no pré-natal descobrir que é importante para a sua segurança, ou do bebê, que você passe por uma cirurgia, ou se durante o seu trabalho de parto, por algum motivo eles veem que não, vai ter que fazer uma cesárea, aí não precisa pagar. Então, assim, eu acho que essas são as informações que eu acho mais importante passar para vocês. E as grandes diferenças entre um e o outro, né? Como funciona no Brasil e como funciona aqui na Nova Zelândia. Em alguns pontos foram bem positivos para mim, igual
eu comentei com vocês, eu sempre pensei em ter o parto normal e saber que aqui eles prezam pelo parto normal é um ponto muito positivo pra mim. E tem alguns pontos que eu não gostei tanto, né, como a questão dos exames e tudo mais, eu me acostumei, porque é assim que funciona aqui. E a partir do momento que você começa a conversar com outras mães, você vê que tá tudo bem, é tudo tranquilo, você pode se sentir seguro com o sistema de saúde aqui. E que sim, você vai ser bem assistido, seu filho também vai ser bem assistido. E principalmente depois que eu comecei a consultar com a midwife, eu senti essa segurança, eu tenho sentido essa segurança. Então, assim, tem alguns pontinhos que eu não gosto muito, mas no geral eu estou muito, muito satisfeita com esse tipo de serviço aqui. Eu acho que eu já passei todas as informações que são importantes. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Mas antes de finalizar o vídeo, que eu acho que já tá um pouquinho grande, eu só vou ler algumas perguntinhas que eu deixei numa caixinha lá no Instagram pro pessoal de lá responder. Pro pessoal de lá perguntar, na verdade. Perguntar sobre maternidade que eu responderia nesse vídeo. Então eu vou ler pra vocês as perguntinhas aqui rapidinho e tentar responder. Não são muitas, então não vai gastar muito tempo do vídeo. Primeira pergunta... outra coisa. Eu não falei que eu iria revelar o nome da pessoa, então eu vou deixar sem nome. Na próxima caixinha eu deixo claro isso, então não vou falar quem que mandou. A primeira pergunta perguntou assim: você acha que a sua gestação seria mais tranquila se fosse no Brasil? Assim, no início eu achei, de tanto que foi um dos questionamentos que eu fiz, que a gente fez, né? Tipo, será que seria melhor se a gente estivesse no Brasil? Por um ponto eu acho que seria, que a gente estaria perto da família. Mas por outra, com o passar do tempo, eu fiquei muito satisfeita com o serviço daqui. Então, assim, por um lado seria muito bom estar no Brasil, principalmente estar próximo da família, poder compartilhar. E alguns momentos que a gente gostaria de estar com a família e a gente não teve isso, né? Mas, por outro lado, tá sendo uma gestação bem segura, uma gestação bem tranquila. A segunda perguntinha tá falando assim: o que de diferente chamou mais sua atenção aí em relação à sua maternidade? E pra mim, o que mais me chamou a atenção foi o quesito, o parto normal, o quanto eles valorizam aqui, enquanto eles prezam pelo parto normal, que pra mim é um ponto positivo. E outra coisa que chamou a atenção é essa diferença de exames, que pra mim seria um ponto negativo. E uma outra coisa também, que pra mim foi um ponto muito positivo, foi a acessibilidade com a midwife. Eu não sei se todos têm a mesma experiência, porque cada midwife, né, é uma pessoa, então pode ser que o tratamento seja diferente. Mas a acessibilidade que eu tenho com ela, se eu preciso, eu ligo pra ela a qualquer momento. Já aconteceu, por exemplo, de um episódio que o neném não estava se mexendo muito, e depois das 28 semanas ela tinha me pedido pra poder monitorar a movimentação do bebê, e se caso eu sentisse que ele não estava se movimentando muito, era pra mim ligar pra ela. E aí passou essas 28 semanas, não sei se foi a pressão dessa informação, eu já senti que um dia o bebê não estava se mexendo tão bem. Então eu mandei mensagem, eu liguei, ela não pôde me atender, porque inclusive ela estava com Covid na época. Mas eles têm uma equipe, sabe? Uma rede de midwives, acho que a maioria das midwives tem. Se caso por algum motivo ela não possa te atender, ela tem uma parceira que vai te atender. Então eu fui atendida pela parceira dela e foi ótimo. Então assim, essa acessibilidade também chamou muito a minha atenção. A outra pergunta foi se eu tenho medo do parto. E por um lado sim, obviamente, porque é uma coisa que eu nunca passei. Eu não sei como é que funciona, apesar de estar estudando muito sobre isso, eu não sei na prática como é que é. Então, óbvio que tem esse medo, mas de certa forma o fato de eu saber que são baixíssimas as chances de acontecer uma violência obstétrica comigo. Eu tenho conversado muito com a minha midwife, as práticas dela, e eu até falei com ela o quão tranquilizador é pra mim, que toda a informação que eu chego perguntando pra ela, do tipo, eu gostaria que fosse feito assim, já é prática dela, ou eu não gostaria que isso acontecesse, já não é prática dela também, como por exemplo a episiotomia, que é o corte que eles dão normalmente quando é parto normal, e que não é necessário. Quando você estuda, você descobre que não é necessário. E ela me falou que não, eu acho que ela tem 11 anos já que ela trabalha com isso, ela fez isso só 2 vezes, o que é um número muito bom. Então assim, por um lado eu tenho medo, porque é medo do desconhecido, mas de certa forma eu estou bem tranquila, eu acho que eu estou em boas mãos.
A outra perguntinha era se eu preferia aqui ou no Brasil. Mas, como eu não tive essa experiência no Brasil, não tem como eu falar por experiência própria. Vendo relatos de amigos, de pessoas, ou até mesmo no YouTube, que eu comecei a pesquisar muito, eu vi muitos relatos de parto, relatos de experiências de pessoas no YouTube. Eu vi que tem pontos positivos aqui e pontos positivos no Brasil, do mesmo jeito que tem pontos negativos lá e pontos negativos aqui. Então, assim, eu não tenho como falar que aqui é melhor ou que aqui é pior do que no Brasil, porque eu não vivi essa experiência. Mas eu tenho gostado bastante da experiência que eu estou vivendo aqui. E é isso, tem pontos positivos nos dois lugares. E pontos negativos também. E agora a última perguntinha que me fizeram lá, que tava perguntando se é caro ter a maternidade aqui no Brasil. Eu acho que eu já respondi, mais ou menos, mas deixando claro aqui no final desse vídeo. Se você entra dentro dos critérios que eu já comentei com vocês aqui no vídeo, é de graça, então não precisa se preocupar com isso. É só pesquisar direitinho os critérios pra saber se você entra nesses critérios, que aí toda essa parte da maternidade vai ser de graça pra você também. E era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha esclarecido dúvidas, às vezes, de vocês, mesmo as que não são mamães, mas que acham interessante esse tipo de assunto. E é isso, se vocês tiverem gostado, clica no gostei, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!